Olá, começa agora mais um Diálogos aqui na TV Unesp. No programa de hoje nós recebemos o médico pediatra e professor da Faculdade de Medicina da Unesp em Botucatu, Jaime Obrist. Vamos discutir um projeto que ele coordena na universidade que trabalha com crianças vítimas de violência sexual. Professor Jaime, é um prazer recebê-lo em nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e divulgar essas informações para toda a comunidade. Professor, pensando na ideia desse projeto de trabalhar com crianças vítimas de violência sexual, eu gostaria que o senhor comentasse como que esse projeto surge dentro da Faculdade de Medicina da Unesp. O projeto tem início numa necessidade de atender crianças que eram vítimas de violência ou que foram inicialmente vítimas e que não tinham um segmento, elas não tinham um destino, um ambulatório, um local onde elas pudessem ser acompanhadas para minimamente saber se ao longo do tempo ficaria comprovado se elas tinham sofrido com o abuso alguma infecção consequência desse abuso, dessa violência. Então nós criamos um ambulatório, um espaço dentro de um ambulatório para que eles pudessem ser atendidos, não criando um ambulatório especificamente para essa atividade, até para não criar uma discriminação, um momento em que, como nós já tivemos experiência nos pacientes com HIV/AIDS, que era um dia do paciente com HIV/AIDS. Isso cria uma discriminação, cria uma situação que poderia dificultar a chegada desses pacientes, a aderência desses pacientes aos nossos cuidados. Em função disso, nós estabelecemos um dia para atender nesse ambulatório e percebemos que o volume era bastante grande. Nós estávamos lidando com uma situação que não era uma situação que nós podíamos negligenciar ou deixar um pouco de lado, não só pela intensidade com que ela estava ocorrendo, mas pela expressão, né, que ela tem como violência, como gravidade, como consequências que ela vai deixar para essas crianças e essas famílias. Então nós aprendemos também ao longo do tempo com isso. Não é uma matéria que era colocada dentro da escola, não era uma matéria que era ensinada dentro da escola. E nós, dentro desse ambulatório, onde passam alunos do 5º ano da faculdade, passam residentes da pediatria, nós temos a oportunidade de discutir, né, essa situação. No início parecia que era um enfoque muito mais voltado para avaliar riscos de infecção, principalmente infecção com HIV, hepatite B, C e outras doenças sexualmente transmissíveis, mas o contexto todo, esse paciente é um paciente que precisa ser visto por uma equipe multiprofissional, ele tem que ter acompanhamento psicológico, ele precisa ter um amparo de serviço social. Não é um paciente que ele possa ser simplesmente visto pelo médico. Não é apenas uma função médica, né? Nós tivemos a oportunidade de aprender muito com esta situação e desenvolver aquilo que é muito caro ao pediatra, que é o cuidado com a criança e com a família. Então, talvez tenha sido um pouco mais fácil por nós sermos pediatras e termos tido uma formação muito mais humanista, mas era um assunto que chocava e que tinha que ser trabalhado dessa forma. E que há necessidade desse trabalho, então, de humanização, trabalho humanizador. Sem dúvida, sem dúvida. É um assunto que nós percebemos uma dificuldade para alguns alunos, para alguns residentes, de atender esses pacientes. Então, antes, quando eles vão atender, eu sempre pergunto, você vai se sentir bem fazendo isso? Não se sentir bem no sentido que isso me dá algum prazer ou alguma alegria, mas você não vai passar para o paciente um sentimento que você tem de ou raiva, ansiedade, ódio, e você não pode manifestar essas coisas ali no atendimento. Quando eles dizem, olha, eu não estou preparado ainda para isso, a gente sempre deixa que um outro profissional faça e a gente sempre está junto para poder fazer essa atividade para que transcorra com a maior tranquilidade para o médico, para o aluno e para o paciente também. É uma situação que ele
a cada consulta acaba relembrando, rememorando essas situações, né? E sempre deixamos claro para os acompanhantes e para a criança que a criança é vítima, ela não deve lidar com essa situação senão enquanto vítima. E para chegar nesse conceito, nesse trabalho humanizador, professor, existe uma equipe multidisciplinar, como o senhor mesmo adiantou, nesse trabalho. E como que se dá, professor, a formação, uma vez que estamos dentro do ambiente acadêmico, dentro da Faculdade de Medicina, a formação desses profissionais para trabalharem em conjunto? Nós temos a sorte lá de termos uma equipe de psicólogos que atende, nós temos um serviço social que atende todas as nossas demandas, e as demais situações dentro da área médica, as várias especialidades, elas sempre têm as portas abertas para esses pacientes. Então, nós entendemos que esse problema que ocorre todos os anos, alguns anos com uma intensidade maior ou menor, ele tem que ser abordado de uma forma preventiva. Então, como nós vamos fazer essa prevenção? Existem vários instrumentos, nós temos uma cartilha, mas existem várias cartilhas, vários panfletos, filipetas, e o que nós observamos principalmente no dia 18 de maio, que são entregues essas, dia de combate à violência, você olha no chão, depois tem muitos desses papéis jogados. E aí nós ficamos pensando, temos que ter uma estratégia, alguma coisa diferente. Num primeiro momento, nós formatamos uma cartilha que também foi mostrada e apresentada para os alunos com cuidados que ele deveria ter enquanto médico, se ele estivesse aí fora, lidar com esse paciente. Para ele lidar com esse paciente, um paciente que tenha chegado numa situação que ele não tem todo o conforto do Hospital das Clínicas, no sentido de ter, olha, eu tenho dúvida se eu faço ou não isso, eu peço a opinião de um especialista. Você está sozinho numa cidade pequena e isso aconteceu. O que você pode fazer para prevenção da transmissão de doenças? Isso consta numa das cartilhas. Num primeiro momento, nós com certeza carregamos um pouco nas cores da cartilha e aí mostramos para vários profissionais para que eles lessem e dessem a sua opinião sobre aquilo que estava dentro dessa cartilha. E eles concordaram que as cores talvez estivessem um pouco mais densas do que eles estavam acostumados. E aí nós entendemos o seguinte, é um assunto que não dá para você tratar com suavidade, porque é um assunto grave. Não dá para a gente fazer piadinhas, sorrir, não é um assunto, quem convive com essas crianças, com essas famílias, com a desestruturação, com a falta de oportunidades, com as oportunidades perdidas para que esse assunto não chegasse, para que essa violência não acontecesse, ela não é uma oportunidade de um momento. Aquela fantasia de que eu estava passeando pela rua e um cidadão veio, me agarrou, Isso ocorre, mas é muito pouco. O que chama mais atenção é a proximidade do agressor. Ele é sempre alguém muito próximo dessa vítima. Essa vítima estabelece um vínculo de confiança e há essa ruptura nessa violência e essa criança passa a não acreditar em adultos, passa a não acreditar em oportunidades, já vive num ambiente muitas vezes absolutamente inadequado e ela passa a desacreditar nela mesma. Por isso que tem que ter todo esse trabalho de preparo desses Sem profissionais. dúvida. E a cartilha, como o senhor mesmo já citou, é um dos frutos do trabalho de vocês, no sentido de ser instrucional, de ser educativo, de ser formador. Mas sobre isso a gente conversa daqui a pouco. Perfeito. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. Estamos de volta com o Diálogos e hoje nós recebemos aqui no estúdio da TV Unesp o professor e também médico pediatra Jaime Obrist. Nós comentamos sobre o projeto desenvolvido na Faculdade de Medicina da Unesp em Botucatu, que trabalha com crianças vítimas de violência sexual. Professor, comentamos o trabalho de formação dos profissionais, principalmente dos médicos, que vão atender a essas crianças e para isso vocês desenvolvem uma cartilha que, como o senhor mesmo comentou, foi levada a profissionais para que eles avaliassem o conteúdo, a forma desse material. Eu gostaria que o senhor exemplificasse melhor para a gente, né, qual é o conteúdo que essa cartilha apresenta e por que ela tem sido tão importante para o projeto de vocês.
A cartilha, ela aborda temas como legislação, dentro de um contexto que todas as cartilhas tentam abordar. Traz um pouco de informações, então quando nós falamos, olha, a criança pode apresentar determinados sinais, sintomas ou manifestações, nós mostramos, apresentamos, citamos situações que foram observadas no nosso ambulatório, no nosso atendimento. É claro que não com o nome das crianças, é óbvio. Deixando claro que aquilo que está sendo mostrado, colocado, não é um exercício teórico, ele existe. Outra informação importante são os telefones onde as pessoas podem fazer denúncias, a sequência de situações que a criança vai vivenciar quando ela for vítima. Ela vai passar por uma avaliação médica, por um médico legista, ela vai ter que tomar determinados medicamentos. Tudo isso é exatamente explicado até para que as pessoas percebam, né, a importância de evitar que se chegue nesse ponto. Também é dado bastante ênfase às situações em que as crianças possam já estar manifestando sinais de que estão sendo abusadas, estão sendo violentadas e que, pelo convívio diário ou pela pretensa condição de não agressão que um adulto da família, né, esteja ali próximo, vai oferecer, o cuidador acaba negligenciando e ele não percebe os sinais todos que a criança demonstrou ao longo do tempo. Então isso é bastante enfatizado. Nós tomamos o cuidado também de demonstrar, porque isso é um mito, que não há punição. Então nós tivemos o cuidado de, no levantamento das crianças que foram vítimas e foram atendidas por nós, levantar aquelas situações em que houve processo e houve trânsito em julgado e esses agressores foram condenados, foram para a cadeia, estão cumprindo pena. Então, também deixar essa situação clara. Há sim pena, há sim prisão para esses agressores. Ela pode não acontecer na intensidade e com o tempo que nós gostaríamos que acontecesse. Mas, de novo, não pode ser uma caça às bruxas. A gente tem que estabelecer medidas legais, estamos numa sociedade que tem que primar por isso. E esses agressores, sim, são condenados. Não há uma situação em que ele passe impune. Né? De alguma forma, sempre acaba tendo uma punição, mais intensa ou menos intensa. O que chama a atenção é que alguns comportamentos, né, que a cartilha aborda não são tidos como violência. Então, o ato de expor os genitais ou atos como você passar a mão nas genitálias da criança, isso às vezes não é entendido muito como uma violência. Isso é uma violência. Outra situação grave os meninos. Os meninos são vítimas de violência também. Meninos são abusados, meninos sofrem esse tipo de violência e às vezes ficam calados e, como menino, numa sociedade machista, tem um problema mais denso aí, que a gente precisa lidar com ele também. E não é entendido como uma violência, quase como se fosse uma situação que pudesse lidar corriqueiramente. Não é assim. Então, nós temos observado 10% das nossas vítimas são meninos. A ideia desse conteúdo, com todas essas informações, desde os telefones até os sinais, sintomas, coisas que foram vistas e vividas pelos nossos pacientes, até mesmo a situação de pena e prisão desses agressores, isso tudo torna essa cartilha com um viés um pouco diferente. Mas nós também tivemos o cuidado de colocar sites e outras fontes que também possam ser consultadas para quem tiver interesse em ampliar, aprofundar um pouco mais o seu conhecimento. Então, além desse papel formador da cartilha para os profissionais das diferentes áreas que vão lidar com essa criança, com essa família, também para a população em geral ter acesso a esse tipo de informação, uma vez que há uma carência desse tipo de debate. Há uma carência grande, nós percebemos isso. Os instrumentos que tem,
eles chegam a uma população que não é a população que habitualmente chega ao nosso ambulatório. Muitas vezes a gente acaba tendo a falsa impressão de que isso só acontece em populações pobres. Isso não é uma verdade, isso de jeito nenhum, acontece em todas as faixas. Aquela população que tem acesso, ou aquela criança que tem acesso a esse tipo de informação e possa dizer, né, pedir socorro, ela talvez esteja um pouco mais protegida. Mas nós temos que estender essa proteção e esse cuidado a toda a sociedade. É dever de todo cidadão, é dever de todos nós estar atento a essas situações de violência e identificar. Para isso, nós temos que ter esses instrumentos. A ideia é, eu te dou um instrumento e eu espero que você utilize ele. E essa cartilha está disponível, professor, para quem quiser ter acesso? Ela está... o que diferencia essa cartilha? Exatamente, nós oferecemos essa informação para pessoas e essas, por exemplo, levamos para professores e pedimos que eles deem uma opinião sobre essa cartilha. E nós pretendemos fazer o mesmo com os pais, levar e que eles deem opinião. Por que isso? É a construção coletiva. Eu tenho mais cuidado com aquilo que eu ajudo a construir. Eu tenho mais cuidado, eu tenho mais zelo, eu participo desta construção e eu vou estar atento. Não é um papel que me entregaram na rua e que depois eu deixo, jogo no chão, jogo numa lixeira quando eu encontro. Nem sei se está acontecendo, não. Isso não me interessa, estou num período que não me interessa ver isso, mas não, você participou disso. Então, passe o tempo que passar, e aquilo é um instrumento que ele construiu. E nós damos a ele a versão, olha, você sugeriu tal coisa, foi contemplado ou não foi contemplado, porque talvez não coubesse ali. Mas essa participação, essa construção coletiva é que nós esperamos que faça uma mudança mais significativa. E nós temos alunos da Unesp em Botucatu envolvidos com o projeto e nós conversamos com um desses alunos bolsistas do projeto, a Luana Domingues de Araújo, no quadro Ponto de Contato de hoje. Vamos ouvi-la. Eu ingressei no curso de enfermagem na Unesp esse ano. E aí eu entrei em contato com os projetos que tinham e acabei me interessando por esse, apesar de ser um tema de primeira vista um pouco pesado, né? A gente fica, será que eu vou conseguir? Porque tem histórias, né? A gente acaba se envolvendo com isso. E aí eu acabei conversando com o professor Jaime, ele deu todo um aparato, conversou muito comigo, falou sobre como eu deveria proceder no projeto, me deu o material necessário para eu fazer leituras antes de entrar no projeto. E aí eu acabei ingressando, eu entro com a parte de colher mesmo os dados através dos prontuários, dos atendimentos, eu faço toda essa pesquisa para a gente poder fazer dados estatísticos, né, de região, idade, sexo, nível de proximidade do agressor. Então eu entro mais com essa parte. Trabalhando já com esse tipo de assunto desde o início da formação, a gente se torna um profissional mais atento, mais acolhedor, mais humano, e eu acho que é muito, muito importante que os estudantes e os futuros profissionais olhem com carinho para esse tipo de caso, de paciente, de vítima, porque realmente é necessário que haja assim uma gama de profissionais que se voltem para isso, porque uma crescente, tem muitos casos e é muito necessário que haja esse tipo de atenção. Professor, nós comentamos sobre esse papel formador da cartilha, ouvimos a Luana a importância do envolvimento com esse projeto e os próximos passos de vocês dentro da Faculdade de Medicina nós comentamos no nosso último bloco. O Diálogos faz mais uma pausa e já volta. Estamos de volta com o Diálogos e hoje nós conversamos sobre um projeto da Faculdade de Medicina da Unesp em Botucatu que trabalha com crianças vítimas de violência sexual. Nosso convidado é o professor e também médico Jaime Obrist. Professor, ouvimos a Luana no final do programa e eu gostaria de saber qual que é o impacto na formação desses jovens universitários que vão trabalhar com essa população que é tão carente dessa discussão em torno da violência sexual contra crianças.
como eu disse anteriormente, não era um tema abordado na formação e era uma necessidade. Nós não estamos tendo violência sexual contra crianças na última década. Isso existe desde os primórdios da civilização. Um impacto importante é uma das bolsistas que passaram pelo projeto, ela conseguiu juntar todas as informações necessárias, ela conseguiu transformar essas informações numa publicação e, a partir disso, também contribuiu muito para a formação dessa cartilha. Então, nós tivemos bolsistas que tiveram, e esperamos que a Luana desenvolva, dê continuidade, com certeza ela vai fazer isso, nós tivemos a inserção dentro do projeto e a participação na construção, na consolidação dele, dando a eles oportunidade, nos alunos da medicina e também da enfermagem, de ter contato com um tema que não é do dia a dia deles, mas que é extremamente importante e que vão fazer diferença na formação desses alunos. Com certeza, eles saem, no mínimo, mais sensibilizados, saem mais preocupados com essa questão e temos tido a felicidade de ter alunos com bastante cuidado, com alunos que têm uma preocupação bastante grande com esses temas sociais. Isso ajuda muito. E como que a população, professor, tem recebido a atuação de vocês por meio desse projeto? Bom, a população entende que há necessidade de maior informação. A preocupação é como essa informação é passada. Como eu disse no começo, a questão do como não carregar nas cores e a necessidade dessa construção coletiva. Acredito muito nisso. Não apenas entregar um papel, mas eu quero ouvir a sua opinião sobre isso. Isso indica que você leu, isso indica que você tem sugestões, quer sejam gramaticais, quer sejam na coloração, quer seja no tipo do papel, mas essencialmente no conteúdo, e que você possa contribuir com isso. E é nesse trabalho coletivo que está o próximo passo do projeto. A veia central desse trabalho é esse, a construção coletiva de um instrumento de prevenção, essencialmente. E há também, professor, iniciativas para construírem, para que sejam elaboradas novas cartilhas também, de repente voltadas só para os pais, só para as crianças? É o próximo passo. Nós pretendemos chegar nas crianças, isso talvez leve um pouquinho de tempo, porque a linguagem para elas tem que ser um pouco mais cautelosa, mas essencialmente para o adulto que tem que estar atento a isso, não tem dúvida. Isso, no máximo até o final do ano, com certeza os pais já estarão participando mais ativamente disso. E nós temos, professor, uma campanha do governo federal, né, no sentido de promover o debate ou abrir os olhos da população, né, ainda mais para a denúncia, né, em relação à violência sexual. Eu gostaria de convidá-lo para que a gente pudesse assistir a essa campanha. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. Professor, diante dessa campanha, eu gostaria de saber a sua opinião enquanto um estudioso, né, atuante nessa área, podemos até dizer militante, né, no sentido de buscar, né, combater esse tipo de violência. Eu gostaria que o senhor fizesse um balanço de como o senhor tem visto essas ações que vocês desenvolvem no projeto, essa campanha do governo federal, no sentido de trazer à tona essas questões importantes. Nós sempre estamos à procura nós, população, à procura de boas notícias. Violência sexual contra a criança não é uma boa notícia, mas é um tema que precisa ser abordado. Nós não temos essa veiculação com a mesma intensidade que nós gostaríamos que tivesse. Não podemos transformar isso também o único problema que nós temos. Mas acredito que todos possam participar, que todos que tenham contato, recebam informações, que estejam essencialmente abertos a receber informações e, mais do que isso,
procurem observar se não estão deixando passar alguma situação que seja caracterizada como violência. Participação. Participe. Não tenha vergonha de participar. Não tenha vergonha de abordar um tema que é extremamente importante para as crianças, para as famílias, e é assim que nós vamos caminhar e vamos tentar minimizar esse problema. E também não hesitar em fazer a denúncia, caso perceba algo nesse sentido. E nós temos o Disque 100 do governo, que recebe essas denúncias. Disque 100, tem a polícia, não se acanhe, não se intimide, você vai conseguir e você vai ter resultados com isso. Professora, eu gostaria de parabenizar pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo e que a gente consiga cada vez mais fomentar ações para combater esse tipo de violência que é tão cruel com as nossas crianças. Muito obrigada por nossa participação. Tá, eu agradeço. O Diálogos de hoje termina aqui. Se você quiser rever este programa e descobrir o que a Unesp em Botucatu tem feito para combater a violência sexual contra crianças, acesse o nosso site. Obrigada pela companhia e até mais.